Gostaria que você abrisse a sua Bíblia hoje no livro de Apocalipse, capítulo 19. Estamos chegando ao final desse estudo, não é verdade? Em nome de Jesus. Nós ontem e todos esses dias que temos falado com vocês acerca da escatologia, nós temos falado para vocês que a escatologia não é uma ciência exata. A escatologia não é uma ciência que se possa dizer é isto. E eu tenho que falar todos os dias, porque tem muitas pessoas que chegam, pegam o estudo agora, e eu quero dizer para você que nós não vemos a escatologia como algo exato. Existem teses, existem suposições de pessoas que estudam, apresentam teses, apresentam as suas suposições, uma vez que o Apocalipse é algo futurístico, né? Muitos pastores, muitos líderes quase nem mais falam do Apocalipse porque têm medo de errar, outros por não ter conhecimento, outros não falam porque acham que não é importante, mas é muito necessário porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela precisa ser ministrada. E lá no livro de Apocalipse mesmo, no finalzinho, o Senhor diz que ai daquele que mudar um J ou um tio das profecias desse livro. Porque elas são importantes. Bem-aventurado no início diz bem-aventurado aquele que lê e guarda as profecias desse livro. Então se você está estudando, você está lendo, você é bem-aventurado. Você é mais do que feliz. E nós não estamos aqui em estudos de doutorado, de mestrado, pós-doctor, não, nada disso. Nós estamos fazendo aqui uma leitura muito simplificada, com algumas palavras proféticas, alguns entendimentos, defendendo algumas teses, mostrando algumas visões que muitos líderes, teólogos e pastores defendem acerca do Apocalipse. Amém? Então, lembrando a você, não pode ser exato. Como o Apocalipse é para nós, o Novo Testamento era para o povo de Israel, ainda no Antigo Testamento, que viviam debaixo da profecia, a promessa messiânica. E não era algo claro, não era algo que tinha uma visão clara, havia muito simbolismo, a profecia ela sempre vem trazendo uma série de simbolismo, mas hoje ele é substância, para mim e para você. E eu tenho certeza que o Apocalipse também será, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler capítulo 19 do Apocalipse. Depois disso, ontem nós falávamos sobre a queda da Babilônia, né? Nós falávamos sobre a grande meretriz, nós falamos acerca do julgamento da Babilônia, né? Que nós demos uma noção de Roma. Se você quiser assistir, está lá no YouTube, no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, você possa se inscrever ou ir lá assistir. Deixe o seu like, se inscreva, compartilhe esses vídeos com alguém, com outros também, que você possa nos ajudar a chegarmos a 1000 inscritos, ok? Então vamos lá. Depois disso, ouvi do céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava, ou seja, caiu a meretriz, foi julgada a Babilônia, a cidade dos 7 montes, ela caiu. Depois de tudo isso, João está dizendo, depois disso ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava, aleluia, a vitória, a glória e o poder do nosso Deus, porque seus juízos são verdadeiros e justos. Ele julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele se vingou dela por ter o sangue dos seus servos em suas mãos, né? Mais uma vez, uma alusão aqui das perseguições que os servos de Deus sofreram,
que gemeram desde o Império Romano até os dias atuais, tá? Tem muita gente morrendo, muita gente morrendo. E eu quero lembrar para você que é um espírito religioso, né? Onde muitas pessoas foram mortas antes de Nero, na época de Nero, logo após a morte de Cristo, começou uma grande perseguição, começando com Estevão, que foi morto dentro de Jerusalém. Os apóstolos começaram a percorrer, Roma passou a persegui-los, matá-los com seu sangue. Quando Nero incendeia Roma, destrói Roma, levanta-se Dominiciano e começa, a coisa piorou mais, ficou algo pior ainda. E depois, agora no século XV, a Inquisição fez mais os estragos, né? E hoje nós temos cristãos aí sendo mortos pelo mundo em nome de uma religião. Então, Deus vai julgar a grande Babilônia, amém? Que tem o sangue de seus servos na mão. Você vê que é sempre uma perseguição religiosa. No Brasil, a gente vive uma perseguição religiosa branca, né? Onde todo mundo se levanta contra tudo que é sobre Deus ou Jesus, né? Todas as religiões são ovacionadas na mídias, pelas novelas, são colocadas em alto nível. Mas tudo que é referente ao Evangelho é escrachado, é chamado de lixo. Se alguém chega na mídia, algum político diz: eu sou cristão, ele é perseguido. Os outros, cada um tem as suas religiões, ninguém é perseguido. Mas o cristão é perseguido pela mídia, ele é apedrejado moralmente, né? E quantos pelo mundo afora também são perseguidos e mortos. Igrejas queimadas, incendiadas, com todo mundo dentro. Então a gente precisa olhar que o julgamento chegará. Amém? Então ele vingou-se dela por ter o sangue dos seus servos em suas mãos. E eles disseram pela segunda vez: aleluia! A fumaça sobe dela para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e disseram: amém, aleluia. E uma voz partiu do trono: louvem o nosso Deus todos vocês, seus servos, todos os que temem, pequenos e grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, com um estrondo de muitas águas e fortes trovões. Aleluia! Adonai, Deus dos exércitos celestiais, começou a reinar. Regozijemo-nos e nos alegremos, demos-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e da sua noiva, e a sua noiva já está preparada. Linho fino, brilhante e puro, brilhante e ouro puro foi-lhe dado para vestir. O linho fino são os atos justos do povo de Deus. Olha que coisa tremenda. O linho fino são os atos justos do povo de Deus. Já está muito claro isso. Quando eles começam a louvar, dizendo que já está preparado o casamento, as bodas do Cordeiro, né? E a noiva já está preparada com linho fino, brilhante e puro. O linho fino, brilhante e puro, ele diz mais embaixo, são os atos do povo de Deus. São as nossas atitudes, meu irmão. Atitude de quê? Atitude de arrependimento. Atitude de acreditar que vamos lavar as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro todos os dias. Atos de justiça, de bondade, de verdade, de sinceridade, de amor ao próximo, de santidade, de obediência, de andarmos em santidade diante de Deus. Essa é a noiva do Senhor, aleluia. Essa é a noiva que vai estar preparada, querido. Uma noiva que está pronta, que se preparou com as suas atitudes, com seus gestos. E como eu tenho falado aqui na
conferência ao meio-dia, conferência códigos, não é o que se fala, mas o que se faz. As atitudes que tomamos. Mas apóstolo, o justo não viverá pela fé? Sim, é pela fé. Mas Tiago diz, você diz que tem fé e eu tenho as obras. Vem você com a sua fé sem obra, que eu com a minha obra mostrarei a minha fé. Então, aqui está dizendo que é necessário que tenha atitudes, gestos, comportamento. Meu irmão, a noiva preparada não pode ser uma noiva que tenha comportamentos impuros. A noiva que vai ser preparada, a noiva que vai entrar para as bodas, não é uma noiva leviana, uma noiva que está cheia de mácula, mas é uma noiva imaculada. Uma noiva que foi lavada no sangue de Jesus e que se lava todos os dias, lavando as suas vestes. E essa palavra que diz lavar as suas vestes é limpando-se o seu coração, limpando a sua vida, limpando as suas atitudes diante de Deus. A noiva já está preparada de linho fino, brilhante e puro. Foi-lhe dada para vestir, e o linho são os atos justos do povo de Deus. Que coisa linda. E o anjo me disse, escreve, quão felizes são os que foram convidados para a bodas do Cordeiro, para a festa do Cordeiro, a festa de casamento, para as bodas. E ele acrescentou, essas são as palavras de Deus. Estas são a palavra de Deus. Caí a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso. Sou conservo com você e seus irmãos que têm o testemunho de Yeshua. Adore a Deus. Adore a Deus. Olha de novo aqui. Quando João ouviu essa palavra, ele imagina, meu irmão, só em eu ouvir falar sobre a bodas, a noiva pronta, que recebeu o vestido de linho fino, brilhante e puro, que já está preparada para bodas, para o casamento, a igreja. Eu fico emocionado, porque eu aguardo isso. Eu espero, eu aguardo as bodas do Cordeiro como igreja, ainda que muitos já se esqueceram disso, ainda que muitos já não têm mais a esperança latente, ardendo dentro do seu coração. Eu quero te dizer, meu irmão, eu aguardo a volta de Yeshua. Eu estou esperando. E quando João ouviu isso, a Bíblia diz que ele se prostra, caiu aos pés para adorá-lo, o anjo que estava falando com ele, e ele disse, não faça isso. Eu sou conservo seu e dos seus irmãos, que tem o testemunho de Yeshua. Adore a Deus. Então você não tem que adorar nada. Você não tem que adorar nenhum ídolo, nenhuma imagem feita por mãos humanas, meu irmão. Você não tem que adorar a time, a jogador, a ator, filho, marido, esposa. Adorar não, você tem que amar. Adorar não. Às vezes a gente pergunta para uma pessoa assim, você gosta dessa comida? Eu adoro. Eu sei que é uma força de expressão, mas a palavra adoração, ela precisa ser pensada e repensada, analisada, que o único que é digno de adoração é Deus. Amém? Não é pastor, não é bispo, não é apóstolo, não é
Não, quem tem que ser adorado é Deus. Adore a Deus. O anjo disse: adore a Deus. Por favor, me perdi aqui. Porque o testemunho de Yeshua, é o espírito de profecia. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco. Meu Deus, eu preciso de uma Bíblia de uma letra maior agora. Eu vou ler com essa outra Bíblia aqui, porque a letra dela é gigantesca. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E ele estava vestido de vestes salpicadas de sangue. Aleluia! E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no o exército do céu, os cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda, afiada espada, para ferir com ela as nações, e ele a regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu vestido e na sua coxa tem escrito o seu nome. Rei dos reis e Senhor dos senhores. E vi um anjo que estava sentado no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio dos céus: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e as carnes dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e escravos, pequenos e grandes. E via bestas, e os reis da terra, e o seu exército reunido para fazerem guerra. Desculpa. Me desculpa. As lágrimas me atrapalham. Para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que adiante dela fizeram os sinais, que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. E estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Meu irmão, lembra do início, quando o primeiro selo foi aberto e veio um cavalo branco, e eu disse, olha,
E ele saiu, foi-lhe dado uma coroa, e ele tinha um arco na mão, e foi-lhe dado autoridade para vencer, saiu vencendo para vencer. Aquele era o anticristo. Mas esse cavaleiro que vem montado num cavalo branco agora, com as suas vestes salpicadas de sangue, escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia! Meu irmão, os olhos como chama de fogo, esse é o Yeshua que irá vencer na grande batalha, o amado da minha alma, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aleluia! Meu irmão, eu quero dizer para você que eu creio nessa palavra, que eu devo adorar somente a Deus, que eu tenho que ficar puro para as bodas do Cordeiro, porque as festas já estão à porta, as festas já se encontram aí, e bem-aventurado aqueles que são convidados às bodas. Será que você, será que eu, será que nós estamos prontos para esse convite? Sabe, meu irmão, no meio de uma quarentena, 40 dias, 90 dias, quantos dias a gente já está nisso? Quantos já perderam a esperança? Quantos, por não terem os cultos dentro de uma igreja, já estão se drogando, bebendo, se prostituindo? Sabe, querido, Jesus certa vez disse para Pedro: Pedro, Satanás mandou eu te peneirar como trigo. Tem muita gente que está sendo peneirada nesses dias. Tem muita gente que está sendo peneirada. Mas bem-aventurados são aqueles que são chamados para as bodas do Cordeiro. Bem-aventurado será você, que estará vestido com linhos brancos, puro, brilhante. Bem-aventurado é você. Esteja pronto, meu irmão. Salvação é coisa séria. Salvação é coisa muito séria. E se você não tomar uma decisão na sua vida, hoje, enquanto você pode, lavar as suas vestes, mudar as suas atitudes, você não vai estar na ceia do Cordeiro. Amém? Você precisa parar e raciocinar. Você não é criança. Você já é uma pessoa adulta, uma pessoa que tem consciência do certo e do errado. Se você ainda é novo convertido e não conhece a palavra de Deus, está na hora de começar a ler a palavra e a mudar o seu comportamento. Porque o linho fino são as atitudes. Está escrito aqui, ó. O linho fino. Está escrito. Vou até abrir aqui. Onde é que está? Qual é o versículo? Deixa eu ler aqui. Aqui. É o 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente,
Porque o linho fino são as justiças ou as atitudes justas dos santos. Amém? E eu quero orar com você agora. Porque ele vem cavalgando pelos montes. Ele vem cavalgando pelos montes. Com as suas vestes salpicadas de sangue. O amado da minha alma. E eu espero por isso. Eu espero por esse momento. O momento das bodas do Cordeiro. Amém? Pai, eu quero orar com teus filhos agora. Te pedindo a tua bênção, Senhor. Te pedindo, Pai, que o Senhor prepare a tua noiva, porque digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória. Digno é o Cordeiro.